Você está ouvindo o podcast da Igreja Cristã Evangélica do Jardim América, uma igreja centrada na palavra que vive para a glória de Deus, engrandece o Cristo crucificado e caminha pelo Espírito. Seja bem-vindo! Meus queridos, hoje nós vamos trabalhar o Salmo de número 8. Este Salmo contém muita informação. Este Salmo contém muitas coisas maravilhosas. Então, se você puder abrir a sua escritura no livro de Salmos, capítulo 8, para que possamos ler a palavra juntos. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Vamos orar mais uma vez, agora em reverência à palavra de Deus. Senhor, estamos diante da tua santa palavra, e o nosso clamor é para que o Senhor pregue enquanto eu prego, o Senhor fale enquanto eu falo. Nós estamos aqui para escutar a tua voz, então seja, Senhor, mais uma vez misericordioso para conosco, e fale aos nossos corações, por meio da tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, neste salmo, nós temos alguns personagens. Nós temos a criança, ou as crianças, o homem e o Senhor da criação, mostrando a providência de Deus na criação e na redenção. Este salmo é um salmo que nos mostra que em sua providência Deus criou e redimiu todas as coisas. Estamos caminhando para uma redenção perfeita, mas essa redenção já foi feita na cruz do Calvário. Então hoje nós iremos contemplar a grandeza da majestade de Deus. O profeta Jeremias fala da aliança da criação, com o dia e com a noite. Jeremias 33, versículo 20, referindo-se à ordem proposital do cosmos. Nisto descobrimos que Deus governa todo o curso da natureza e da história. Este é o seu Deus, aquele que não só criou todas as coisas, mas também que governa todas as coisas, segundo o propósito da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Podemos definir a criação como um ato singular de Deus, por meio do qual, para a sua glória, Ele traz à existência tudo no universo.
Coisas que não tinham existência antes da sua palavra criativa se tornaram existentes. A criação é fruto do Verbo, e nós sabemos quem é este Verbo. Do Verbo criativo, que é Deus, no qual tudo que foi feito se fez. Neste salmo, encontramos um eco de Gênesis 1 e 2, que narra a criação do universo, ao mesmo tempo que antecipa a redenção divina de Israel no Egito e da igreja no mundo. Como no Êxodo, Deus comanda todas as forças da natureza. Deus traz luz à terra, assim como traz trevas ao Egito. Ele divide as águas da terra, assim como depois divide as águas do Mar Vermelho. Ele faz a terra fervilhar de criaturas vivas, assim como depois inunda o Egito com rãs, piolhos, moscas e gafanhotos. Ele celebra a sua obra criadora num sábado de descanso, assim como depois convoca Israel a celebrar a redenção do Egito, guardando o dia de sábado. Tanto na criação como na redenção, Deus se mostra o Senhor de toda a terra. Em nosso salmo, encontramos a criança, o homem e o Senhor da criação, que através da boca de pequeninos se faz vencedor sobre os seus inimigos, que o senhorio de Deus, mediado pelo Rei ungido, se torne visível e palpável aos nossos corações nesta noite. Que esta providência bendita traga descanso à nossa alma. Se nós enxergarmos a providência de Deus de forma diária e constante como ela é, nós abandonaremos o conceito de destino que diz: o que tem de ser, será. Como se nós vivêssemos em um mundo, que fosse um jogo de dados. O que tem de ser, será. Para abraçar o exaltado e verdadeiro conceito da providência de Deus, que afirma: o que Deus ordena será. São conceitos totalmente diferentes, meus irmãos. O destino, ele é impessoal, nós não sabemos se o que vai acontecer é para o nosso bem ou não, nós não sabemos de nada. Mas quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que todas as coisas são obra da providência e dos decretos de Deus, nós podemos descansar naquilo que não entendemos, porque o nosso Deus é bom e Ele trabalha para o nosso bem final, para a nossa salvação. Então nós podemos descansar. Nós não somos como pessoas jogadas à sorte, mas sim pessoas predestinadas, eleitas, conduzidas pela poderosa mão de Deus aos céus que Ele criou, a salvação que Ele nos concedeu, a nova criação que nós já fazemos parte. Olha que maravilhoso é isso, maravilhoso é entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A criação e a redenção revelam um senhorio absoluto de Deus que governa a natureza e a história para a sua glória. Este salmo nos mostra isso, nos mostra tanto a criação como a redenção,
e a criação e a redenção revelam o senhorio de Deus. Este senhorio é absoluto. Este senhorio exerce governo sobre a natureza e a história, para a glória de Deus. E aprove a Deus que nós fizéssemos parte dessa gloriosa, majestosa redenção em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Então, vamos lá. O nosso salmo, eu vou expor ele de duas maneiras. Primeiro eu vou mostrar para vocês o reino invertido, a queda. O que aconteceu com o domínio do homem? O que este mundo de pecado agora é? De um lado nós teremos este governo invertido pelo pecado. Mas por outro lado, nós também teremos o reino restaurado, o governo restaurado pelo louvor do Cordeiro de Deus. Então, primeiro, eu gostaria que você se atentasse para o versículo de número 2, a parte B deste versículo, que diz assim: por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O problema neste texto são os inimigos de Deus, que adoram a criatura no lugar do Criador. Nós conseguimos ler este cenário em toda a Escritura, em Babel, no Egito, em Israel, em Judá, em Jerusalém, no mundo, na nossa vida. O reino agora é um reino invertido pelo pecado. O governo foi invertido pela queda. Este reino invertido é a consequência da queda, do pecado. As coisas não são mais naturais. Agora pessoas morrem. Deus não é mais adorado como Senhor do universo. O coração humano passou a fabricar ídolos. O homem tornou-se inimigo de Deus, por natureza, filhos da ira. O pecado inverteu o reino de tal maneira que a nossa declaração é a mesma de Israel na época dos juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Vivemos como escravos de coisas, como se Deus não existisse, fazendo cada um o que bem entende. Não é assim? Não é assim que vivemos? Neste reino invertido pelo pecado, passamos a ver um mundo erradamente. O cosmo deveria ser visto como um reflexo criado da glória de Deus. Mas por causa da cegueira espiritual que o homem natural se encontra, ele não pode enxergar corretamente. Seus sentidos estão invertidos. O pecado afetou radicalmente o homem como um todo. Quer dizer, cada parte do homem, sua mente, suas emoções, sua vontade, foram afetadas, estão contaminadas pelo pecado. Sua mente está obscurecida, o que o torna incapaz de ver a verdade acerca de Deus e de Cristo e de si próprio. Seu coração está contaminado e não deseja Deus. Mas, em vez disso, o homem ama o pecado. Sua vontade está morta e é incapaz de escolher o que é certo. Este é o retrato do governo invertido, neste reino caído. Estes são inimigos de Deus, incapazes de ver a verdade, passaram a adorar a criação no lugar do Criador. No reino invertido, as coisas criadas tornam-se ídolos.
A idolatria é um tipo de obstinação vinculada ao adultério espiritual, que cultua a criatura ou objetos como se eles fossem deuses. O assombro tamanho do universo que deveria nos conduzir a Deus, nos conduz à idolatria dos astros. Nos versículos 1 e 9, nós temos a criação demonstrada como propósito de revelar a majestade do nome de Deus e a glória de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Mas os escravos do reino invertido não conseguem ver que a superfície da terra, com os seus 510 milhões de quilômetros quadrados, são apenas uma mera demonstração insignificante da majestade que o nome de Deus possui. Agora Deus é visto como sendo o próprio universo, e o universo como sendo Deus. Neste conceito, Criador e criação são um só. A montanha é Deus e Deus é a montanha. Não há distinção entre ambos. Tudo que existe faz parte de uma única realidade divina, incluindo a natureza, os seres humanos, os astros, a energia, o cosmos. Essa é a visão do panteísmo, onde o Criador é a criação. No reino invertido, nós olhamos para a criação como Criador. Aqui confundimos a majestade de Deus com o próprio Deus. A criação revela a sua glória, mas a criação não é Deus. O Criador não é parte do mundo, nem tampouco o mundo é divino. Deus existe à parte e além da criação. Ele é totalmente outro. Ele não é criatura como nós. Ele é Criador. Ele está em outra esfera de existência, eterna, infinita e perfeita. O nosso versículo também nos mostra que os céus são exposições santas da majestade de Deus. A Via Láctea mostra nossa galáxia, onde está localizado o sistema solar e, consequentemente, a Terra, abriga bilhões de estrelas, planetas, nebulosas e buracos negros, possuindo um diâmetro entre 100 mil e 200 mil anos-luz. A gente nem consegue calcular isso direito. O nosso sistema solar orbita o centro da Via Láctea a uma velocidade média de 828 mil quilômetros por hora. Dá para imaginar isso? Levando cerca de 225 a 250 milhões de anos para dar uma volta completa ao redor do núcleo galáctico. Meus irmãos, isso é grande demais. Estima-se que haja entre 100 a 400 bilhões de estrelas. A maior concentração de estrelas está no bojo galáctico. Tudo isso é apenas uma pequena demonstração da majestade de Deus que criou os astros e as estrelas para revelar sua grandeza. No entanto, o homem desviou
esse propósito, transformando esses corpos celestes em falsos ídolos, atribuindo-lhes poder sobre sua personalidade e destino, em vez de reconhecerem o Criador. Muitos agora consultam as estrelas como se fossem uma divindade, buscando nelas direção e propósito, quando somente Deus é soberano sobre todas as coisas. A astrologia é um exemplo disto. Ela é um sistema de crenças que associa a posição dos astros ao destino e à personalidade das pessoas. Suas origens remontam às civilizações da Babilônia, Egito, Grécia, Índia e China, onde era usada para prever eventos e influenciar decisões. Algumas tradições espirituais integram a astrologia, como o hinduísmo, a nova era, a teosofia, o zoroatrismo. Atualmente, a astrologia continua sendo praticada por muitos, tanto como um guia espiritual, quanto para autoconhecimento. Meus irmãos, as pessoas consultam as estrelas, a posição dos astros, como Deus. E elas tomam decisões todos os dias segundo isto. Isso é loucura. Este é o retrato do governo invertido, onde somos escravos daquilo que deveríamos dominar. Mas a idolatria vai além da astrologia e do panteísmo. Neste reino caído, a inversão do governo foi tão profunda que passamos a idolatrar os próprios homens. Olhamos para simples criaturas como se fossem deuses, e a loucura da nossa cobiça elevou o homem à posição de divindade. A tentação de sermos como Deus, entoada pela serpente no Éden, agora está enraizada em nós. No reino caído, as coisas e a criação dominam o homem. Não é verdade? O governo foi invertido. O homem que deveria governar sob a autoridade de Deus tornou-se escravo do engano. Esse é tanto o estado em que vivem os inimigos de Deus, como a tentação que constantemente nos ameaça. Ver a criação e a criatura como se fossem o próprio Deus. Essa é a tentação que nos ameaça todos os dias. Meus irmãos, não estamos distantes desses pecados. Não estamos. Somos dominados pelo tempo, pelas expectativas, pela ansiedade, pelo celular, pelo medo, pelo dinheiro, pelo sexo, pelo poder. A lista é infinita. Não conseguimos exercer domínio próprio sobre o nosso temperamento. Não somos sábios naquilo que falamos e como falamos. Não respondemos em amor. Somos dominados pelos nossos sentimentos e pelas coisas o tempo todo. E o pior é que não buscamos o arrependimento. O pecado corrompeu a ordem divina, fazendo com que o homem, em vez de adorar o Criador e governar a criação como vice-regente, se tornasse escravo da própria obra de suas mãos, atribuindo o poder divino a ídolos que ele cria. Não é assim? No entanto, Deus não abandonou sua criação ao caos. Em meio à cegueira espiritual da humanidade, Cristo veio para restaurar o governo, resgatar os perdidos e colocar todas as coisas em seu devido lugar, trazendo redenção, onde antes havia engano e inversão.
Este é o nosso problema, meus irmãos. O reino está invertido. O nosso coração é enganoso. O tempo todo nós seremos tentados a praticar o pecado, a adorar as coisas, a viver em função de coisas e da criatura, ao invés de vivermos em função do Deus Todo-Poderoso e Criador do universo. Mas Jesus, Ele trouxe restauração ao governo. Dos versos de 1 a 9, o nosso salmo, de modo completo, nós temos essa comprovação. Quem diria que o governo seria restaurado pelo louvor de uma criança gerada entre nós na cidade de Belém há mais de 2000 anos? Quem diria que o problema humano, que o problema do universo seria curado por meio do nascimento de uma criança? Quem diria? O louvor neste caso, ou melhor, o louvor neste salmo, conduz nossas mentes a Cristo, assim como todos os outros salmos. Cristo é a imagem de Deus como verdadeiro homem, o homem que realmente cumpriu perfeitamente a vontade de Deus. Neste salmo também encontramos o criacionismo científico, onde Deus é a causa de todas as coisas. Deus é a causa dos céus, da terra e do homem. No governo restaurado de Cristo, encontramos a visão correta sobre o Criador, a criação e o homem. O versículo de número 1 nos mostra Davi clamando ao Senhor e dizendo que o nome de Deus é magnífico sobre toda a terra e que os céus são apenas uma pequena expressão da sua majestade. O criacionismo não é uma proposta religiosa. Não é. Da criação do mundo, mas uma proposta científica, sendo passível de observações científicas, teses, lógica e leis. Tudo que o criacionismo científico defende pode ser encontrado na Escritura, ou seja, a verdadeira ciência prova a existência de Deus, pois toda a lógica e as leis do universo apontam para Ele. Quando Davi descreve este salmo, quando ele escreve este salmo, ele se porta como um astrônomo que, ao investigar a grandeza do universo, sua composição e leis, chega à bendita conclusão de quanto o nome e a majestade de Deus são imensos. Olha a conclusão de Davi. Este versículo, o primeiro, afirma, junto com a ciência, que todas as coisas criadas resultam de um ato único e soberano de um Criador onisciente, onipotente e pessoal. Como o Salmo ecoa Gênesis 1 e 2, ele também afirma que todas as coisas foram criadas do nada, de forma recente, completa, complexa e funcional. Olha a riqueza deste texto. Isso significa que todas as formas de vida foram criadas no princípio já completas, com uma diversidade básica e capacidade de adaptação limitada. A soberania de Deus sobre toda a terra, aqui declarada poeticamente, também é comprovada pela ciência, pois o planeta experimentou uma catástrofe que explica muitos aspectos geológicos, como a formação dos continentes e a rápida formação dos fósseis.
Meus irmãos, existem provas substanciais na biosfera, acima e abaixo, que sustentam as proposições científicas do criacionismo. A complexidade encontrada ao nosso redor é real, não aparente. O que eu quero dizer com isso? A verdadeira ciência não é contra a fé. A verdadeira ciência apenas é a prova na natureza de que o nosso Deus, de fato, é aquele que criou todas as coisas. Olha isso aqui. O simples voo de uma ave envolve uma enorme complexidade de atividades e recursos, como aerodinâmica, estrutura e formato corporal. Qual seria a origem de tal design e complexidade? Qual seria, meus irmãos? Se você experimentar durante a semana, olhar para um pássaro, para uma árvore, para a natureza e contemplar a natureza à luz da revelação de Deus, você enxergará o registro da digital de Deus em todas as coisas, porque todas as coisas são complexas demais para serem fruto do acaso, para serem fruto de um Deus impessoal. A criação revela a majestade do Deus invisível. Nas palavras de Davi, tudo isso que eu falei, tudo isso que eu citei, são obras dos dedos de Deus e pertencem a Ele, porque Ele estabeleceu o universo. Versículo 3: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Deus é o que estabelece, é o que cria. Nesta contemplação que difere dos adversários de Davi e de Deus, os adversários de Deus olham para a complexidade do mundo e criam teorias contra o Senhor. Ao contrário deles, Davi, ao olhar para este mundo complexo, ele só consegue enxergar a grandiosidade da manifestação da majestade divina. É assim que a gente olha para a criação. É assim que nós contemplamos tudo que Deus criou. O versículo de número 2, ele é tão rico. Aqui no versículo de número 2, nós temos a manifestação do reino restaurado. Pois Deus não precisa de armas para vencer seus inimigos. O que é fraco neste mundo, Deus torna forte. Deus triunfa sobre seus inimigos, silenciando-os através da boca das crianças. De peito. A adoração correta é o instrumento de vitória que Deus utiliza para silenciar as vozes da iniquidade. Ao vermos a importância e o poder do louvor, entendemos porque Deus nos deu o livro dos Salmos como um livro de louvores. Olha que bonito! O louvor neste salmo conduz nossas mentes a Cristo Jesus. Ele é a criança bendita que, por meio de sua adoração ao Pai, derrotou de uma vez por todas os nossos inimigos. O louvor que derrubou as defesas e fortalezas do mal, como a pedra que derrubou o gigante, foi o louvor do menino Deus, que agora nós replicamos. Foi através desse louvor entoado por Jesus que a nossa adoração passou a exercer domínio e vitória sobre o mal e o maligno. Rendamos glória a Deus, porque aprouve a Ele restaurar o governo pelo louvor do menino Jesus.
Meus irmãos, isso é bonito demais. Lembra da imagem do Natal, onde os anjos cantam ao Senhor? E aqui nós temos a imagem de crianças adorando, e Deus usa a adoração mais frágil para derrotar os seus inimigos. A restauração do governo derrota os inimigos, contempla a Deus Pai, Filho e Espírito como Criador e corrige o conceito do homem como coroa da criação. No reino invertido, nós temos a criação sendo adorada como Deus, as coisas sendo adoradas como Deus, o homem sendo adorado no lugar do Criador. No reino restaurado, a ordem é colocada, ela volta ao normal. Nós temos uma adoração que é regida somente a Deus. Não precisamos mais cobiçar o lugar de Deus, nem adorar falsos deuses, pois fomos encontrados pelo amado da nossa alma. Agora eu e você fazemos parte do reino restaurado dos céus, enxergando as coisas como elas de fato são. De fato são. Nós não precisamos olhar para a posição dos astros para entender o nosso destino. Não. Na verdade, o conceito de destino para nós é irreal, é fútil, é errado. Nós estamos vivendo debaixo da providência de Deus, dos propósitos de Deus, da soberania de Deus. Toda a nossa vida está diante de um Criador que é totalmente bom e nos ama. O salmista destaca a aparente insignificância do homem diante da majestade da criação e da grandeza de Deus, no versículo 4. Ele olha e diz: o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? As palavras usadas para homem no texto hebraico ressaltam sua fragilidade, sua dependência de Deus. No entanto, apesar dessa pequenez, Deus o fez um pouco menor que Deus e o coroou de glória e honra. Deus o fez como vice-regente, como aquele que deveria dominar a criação, sujeitar a criação, em amor, em graça. O homem ocupa uma posição especial na criação, porque foi feito à imagem e semelhança de Deus, sendo chamado a refletir sua glória ao governar como vice-governador, vice-regente divino. Sua responsabilidade é a de um bom rei, governar para o bem de seus súditos, governar para a glória de Deus. Assim devemos exercer nosso mandato cultural, com o propósito de cuidar da criação que Deus nos confiou. Nós precisamos cuidar da criação, nós precisamos nos envolver com causas de preservação, nós precisamos fazer isso, mas isso começa nos nossos lares, isso começa na igreja. Você joga lixo no chão? Você não consegue guardar o lixo no lugar correto? Meus irmãos, nós estamos aqui para preservar. Olha que interessante. Aqueles que pertencem ao reino restaurado por Cristo governam em amor e sustentabilidade, como sal e luz do mundo. Somos chamados a iluminar por meio do Evangelho e a preservar o que é bom, a preservar a natureza. Assim como o sal impede a deterioração dos alimentos, ele conserva tudo. Esse é o nosso papel, nossa atuação na sociedade, em casa, por meio da misericórdia social, do combate à corrupção moral,
promove justiça, compaixão e equilíbrio, impedindo que o mundo apodreça de vez. É assim. Nós combatemos a corrupção em todas as áreas, seja na área política ou ambiental. Nós somos o sal do mundo, aquilo que preserva a podridão que o mundo caminha. Esse é o nosso papel. No reino restaurado de Deus, somos chamados a adorá-lo como Criador, Senhor e Redentor. Ele é o autor de todas as coisas. E nós, como vice-regentes deste Deus soberano, precisamos cuidar da natureza, governar os nossos lares de forma santa, bendita. A resposta a este Deus grandioso deve ser um louvor sincero e constante. Você louva ao Senhor na sua casa? Você canta ao Senhor? O que você canta durante o dia? Qual é a canção que sai da sua boca nos dias? Aqui, o louvor funciona como a força ou a manifestação da força de Deus que vence os nossos inimigos, que são adversários do Senhor. Este salmo nos convida a adorar este Deus. Se o pecado inverteu o governo divino, inverteu o governo que foi dado ao homem, tornando a humanidade escrava da idolatria, Deus, em sua providência, não abandonou sua criação. Ele não nos abandonou. Em Cristo, Deus restaurou o governo do homem. Somos libertos do medo para vivermos com propósito, refletindo a glória de Deus como cidadão do céu. Nós pertencemos a um reino restaurado. O perdão não é uma escolha, mas um mandamento. O amor não é uma escolha, mas um mandamento. A humildade não é uma escolha, mas um mandamento. Meus queridos, o nosso Senhor nos convida esta noite a vivermos debaixo desse reino restaurado, o reino dos céus, a orar pelos enfermos, a viver uma mutualidade, a sermos bons crentes que vivem o Evangelho, não só pregam, mas vivem o Evangelho. É este Deus, o Criador de todas as coisas que adoramos. Por que você vive preocupado? Por que você resiste em pedir perdão a quem você ofendeu? Porque nós ainda não entendemos que tudo que vemos, tudo que tocamos, é só uma pequena amostra da majestade de Deus. Ele é o nosso Criador e Redentor. Que o adoremos em espírito e em verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a enxergar na natureza a grandeza da Tua majestade. Não deixe, Senhor, que nos tornemos escravos das coisas, escravos da criação, escravos das expectativas, escravos de nós mesmos, escravos de homens. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos escravos do Senhor, porque nas Tuas algemas há a verdadeira liberdade.
não nos deixe pecar em paz. Eu rogo ao Senhor, pelo Santo Espírito que habita em nós, que mova o coração desta igreja a uma vida de contemplação, de adoração, de confissão, de arrependimento. Em nome do Senhor, que criou e sustenta todas as coisas. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém.